Alô, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na sua presença para darmos sequência a essas palestras relacionadas com mensagens que trazem algum tipo de polêmica dentro da igreja. Então, hoje a palestra que nós vamos comentar aqui é a natureza pecaminosa ou carnal com a qual se nasce, na conversão, é transformada em natureza espiritual. Quando Deus criou Adão, o fez com duas naturezas. A natureza humana, que é conferida a todos os homens, inclusive a Jesus. Todos têm a mesma natureza, desde que tenham nascido de mulher. Juntamente com a natureza humana, Deus deu a Adão a natureza espiritual, que nada mais é do que a propensão que Adão tinha para praticar o bem. Então, na realidade, Deus fez o homem com duas naturezas, a natureza humana e a natureza propensão, que seria essa propensão para fazer o bem, no caso de Adão, porque ele saiu diretamente das mãos de Deus e ainda não havia cometido pecado. Aliás, essa natureza dada a Adão quando de sua criação era a mesma natureza de Deus, ou seja, Deus tem a natureza de praticar o bem e Adão também recebeu a natureza com propensão para praticar o bem. Infelizmente, com o advento do pecado, a natureza humana de Adão, que era perfeita, foi transformada em uma natureza humana caída, corrompida. E essa natureza foi herdada por todos os homens descendentes de Adão. Então, em função disso, todo homem que nasce nesse mundo, inclusive Jesus, nasce com natureza humana caída ou corrompida. A natureza humana foi criada com necessidades a serem satisfeitas para a continuidade de sua vida. O homem precisa se alimentar, precisa tomar líquidos e precisa de sexo. Mesmo depois do pecado, com a natureza humana tendo sido transformada em natureza humana caída ou corrompida, a natureza humana do homem continua tendo essas mesmas necessidades. Se o homem tem natureza espiritual, ou seja, aquela natureza com a tendência para fazer o bem, essas necessidades serão satisfeitas de acordo com a vontade de Deus. Isto é, os alimentos serão aqueles que foram liberados por Deus, os líquidos da mesma forma e o sexo somente dentro do casamento. Porém, se a natureza humana do homem é caída ou corrompida, qualquer alimento ou qualquer líquido poderá ser usado para satisfazer as suas necessidades. E o sexo também será satisfeito da maneira que o homem achar conveniente, inclusive até mesmo por meio da masturbação. Em relação à natureza propensão, que a princípio, quando da criação de Adão, era uma natureza com tendência para praticar o bem, foi transformada em natureza carnal ou pecaminosa, com tendência para praticar o mal. Diga-se de passagem que a natureza espiritual era a mesma natureza de Deus e que a natureza pecaminosa é a natureza de Satanás. Deus tem a propensão, a tendência para praticar o bem, e Satanás tem a propensão, a tendência para praticar o mal. Por ser descendente de Adão, o homem nasce com natureza pecaminosa ou carnal, isto é, ele nasce com a propensão, a tendência para praticar o mal. Nesse caso, está excluída a pessoa de Cristo, que por ter nascido do Espírito Santo, nasceu com a mesma natureza, tendência de Adão ao ser criado, antes de cometer o pecado. Assim sendo, o homem natural tem um grande problema a ser resolvido. Naturalmente, o homem com natureza tendência para praticar o mal vai permitir que a sua natureza humana se satisfaça em suas necessidades da forma que ele, homem, julgar conveniente. Para que o homem possa vencer a sua tendência para praticar o mal, ele precisa ter sua natureza tendência transformada de carnal ou pecaminosa para a natureza espiritual ou divina. E esse milagre ocorre quando de sua conversão. A natureza tendência para fazer o mal é transformada em tendência para fazer o bem. Em outras palavras, o homem deixa de ser filho de Satanás e passa a ser filho de Deus. De posse da natureza espiritual, o homem que antes não conseguia vencer o pecado, agora, querendo, tem poder para que isso aconteça em sua vida. Uma vez que a natureza humana caída ou corrompida do homem
não sofre transformação quando de sua conversão, ele precisará de sua natureza espiritual ou divina fortalecida para que ele possa vencer as tentações que haverá de sofrer ao longo de sua vida espiritual. Para que isso ocorra, além de querer obedecer a Deus, o homem convertido deverá estar em constante comunhão com o Pai Celestial, usando para isso a oração, o estudo da Palavra de Deus e a meditação. Era exatamente assim que Jesus vencia o pecado. E é exatamente assim que o homem convertido poderá viver a mesma vida sem pecado que Jesus viveu. Paulo deixa isso muito claro quando de sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versos 14 a 25, ele relata a sua dificuldade como homem natural de vencer o pecado, mesmo querendo, e sua necessidade de Cristo para que isso possa ocorrer. Resumindo, o homem natural precisa do novo nascimento para que ele tenha a natureza carnal ou pecaminosa transformada em natureza espiritual ou divina, e assim tenha condições de vencer o pecado e permanecer fiel a Deus, preparado para o grande encontro com Jesus. Que o prezado amigo que está aqui nos ouvindo nesta tarde tenha a felicidade de passar por essa transformação e seja bem-aventurado em sua carreira cristã. Que Deus abençoe a cada um de vocês.